Ah, Oi, Cê, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo bem. Olha, Só ligando aqui para quem nunca fez o CineLab, eu gosto de passar um slidezinho que eu faço, que são com os prints do filme, para a gente ir vendo algumas imagens, né? Para quem não assistiu, às vezes vê o filme, para quem assistiu também relembra, acho que é legal trazer o filme para perto da gente, que a gente vai falar dele, né? Estou só vendo como que eu vou passar. Aqui. Para ver, né? Dá para ver normal. Tá. Porque eu quero ver vocês e quero ver a apresentação. Eu não sei como é que faz isso, então eu tô tentando dividir a tela aqui para mim. Bom, hoje eu chamei algumas pessoas de convidadas, né, para debater aqui com a gente. Uma delas foi a Simone, vai ficar de ouvinte e aí vai contribuir quando ela quiser, né, falar alguma coisa. A Carol veio hoje também, né, Carol? Acabou que nem ia vir e acabou conseguindo assistir o filme. Adriano, também seja bem-vindo. Eu chamei também o Eduardo, que ele já deve estar entrando daqui a pouquinho, aí eu apresento ele. Ele faz alguns trabalhos lacanianos, tem estudado os nós, ele estudou o nó borromiano do caso Schreber, então eu lembrei dele e convidei ele para participar com a gente. Ele estudou o livro da Nise, então acho que vai ser uma contribuição bem legal. Só para lembrar, para quem nunca participou, a proposta do grupo é a gente usar o cinema como dispositivo de leitura clínica e simbólica. Então, a gente vai destacar que o objetivo não é analisar o filme como uma obra estética, mas como material para pensar a psicose, né, nesse filme, e o tratamento do sofrimento psíquico. Eu gosto de perguntar para quem quer debater, quem quer falar também, quem assistiu o filme, eu gosto de fazer algumas perguntas antes, e aí depois eu venho trazendo um pouco as minhas leituras, né? Então eu gosto de escutar um pouco o que as pessoas pensaram. E uma pergunta que eu coloco para disparar, né, é: o que mais chamou a atenção de vocês no filme? A loucura, o tratamento dela ou a relação entre os dois, né? Porque aqui nesse filme a gente vai ver muito como se tratavam a psicose lá nos anos 40, né? Os tratamentos dos manicômios, os usos de eletrochoque, lobotomia, e
e o que a gente pensa no tratamento da psicose na psicanálise, né? Eu quis colocar como uma primeira imagem, que é a primeira imagem do filme mesmo. Ah, o Eduardo entrou. Eu falei no encontro do Lady Bird que, às vezes, a primeira cena de um filme, nem todos os filmes, mas os filmes que são bem dirigidos, assim, a primeira cena conta muito do que vai vir, né? Oi, Eduardo, seja bem-vindo. Eu vou te apresentar já, deixa eu só vou concluir aqui um ponto que eu estou trazendo, eu já vou te apresentar aqui para a galera. Mas eu tinha falado no filme do Lady Bird que a primeira cena, muitas vezes, já revela um pouco da atmosfera que vai ser o filme, do tema que vai ser o filme. E essa primeira cena da Nise, eu achei muito interessante porque ela chega e bate na porta e ela está deslocada, né? Ela não está enquadrada, ela está enquadrada deslocada, e ela bate, né, na porta, e ninguém vem atender. Ela bate mais, até uma hora que ela tem que socar a porta, né, para virem atender ela, né, para virem abrir a porta para ela. E em seguida, a cena seguinte, já ela lá na reunião de homens, e só ela de mulher, de psiquiatria, né? Então, assim, tudo que esse filme também vai revelar sobre o machismo nessa época, e o que a gente ainda vive hoje, mas o que ela teve que enfrentar, sendo uma psiquiatra mulher e sendo uma psiquiatra que está trazendo ideias novas para o campo da psicose da época, né? Eduardo, seja bem-vindo. Eu estava aqui iniciando algumas coisas com quem já estava aqui, e quem entrou agora também. Só relembrar que a proposta do grupo é a gente trazer o cinema como um dispositivo de leitura, né? Não só fazer uma análise do filme em si, como algo estético, mas a gente poder usar isso para pensar a psicanálise. Então, eu vou apresentar o convidado que eu trouxe hoje, né, para discutir aqui com a gente. Ele gosta de cinema também, e ele vem trabalhando as questões dos nós, né? Fez uma pesquisa do nó com o caso Schreber, que é bem interessante. Então, vou apresentar. Ele é psicólogo, psicanalista, professor na Escola de Psicanálise de São Paulo, desde 2019, e integrante das formações clínicas das escolas de psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano, de São Paulo. Atua como supervisor clínico e coordenador de grupos de estudo em psicanálise. Integra o grupo de trabalho Clínica Psicanalítica da USP, sob a coordenação de Jonas Boni Júnior. Seu trabalho investiga as interfaces entre psicanálise, filosofia e teoria da linguagem, com interesse especial nos fundamentos epistemológicos da psicanálise e topologia lacaniana, articulando Freud e Lacan com campos como a hermenêutica, a lógica e a análise do discurso. Além da clínica, dedica-se à produção de aulas, ensaios e palestras voltadas à transmissão interdisciplinar da psicanálise. Eduardo, seja bem-vindo ao CineLab hoje. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite, né? Achei muito interessante o espaço, e interessante, inclusive, a discussão desse filme, né? Que eu já vi algumas vezes. E a história da Nise, inclusive, é uma das histórias que me fascina bastante, porque, bom, acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar da Nise da Silveira, né? Mas o interessante é o gesto que ela opera, né? Que é um gesto muito semelhante ao gesto do Pinel no final do século XVIII, né? Não sei se aqui tem um quadro do Pinel libertando os alienados em Bicêtre, né? Claro, longe de romantizar a atitude do Pinel, porque ele instaura ali uma outra coisa, né? Então, mas eu digo que o gesto é semelhante porque tanto Pinel quanto Nise, eles operam uma espécie de nova ordem de sentido para aquilo que a gente entende como loucura. Pinel, ele insere a loucura dentro da racionalidade médica, e isso tem uma série de repercussões, né? Então, assim, do ponto de vista emancipatório, o louco deixa de ser lido como possesso, porque até então, é importante dizer, até o surgimento da psiquiatria europeia ou francesa, né? Século XVIII, a loucura, ela lida com uma espécie de possessão demoníaca, né?
E a partir de então aquilo se insere dentro de uma racionalidade médica, né? Só que isso também tem problemas, né? Foucault aponta, inclusive, os problemas disso, porque você tira a curatela daquelas pessoas da teologia e insere e não devolve a elas, né? Elas se tornam emancipadas no sentido de poder, então, cuidar de si, enfim, né? Não, elas são colocadas em instituições asilares. Então, a libertação que Pinel promoveu é uma coisa meio ambígua. A Nise, acho que é importante ressaltar, a Nise, ela é uma pessoa formada dentro desse modelo, né? Acho que a Mariana falou, né, talvez, ela foi a única mulher da sua turma, né, da escola de medicina, né, a única psiquiatra mulher dentro do hospital, Pedro I, né, Pedro II, né? Então, bem, a Nise, ela vem dessa coisa de ser a pioneira em várias coisas, né? De uma área onde era marcada principalmente pela forte presença masculina e tudo que vem com isso. Então, acho que isso já meio que situa a Nise não só como psiquiatra, mas também como pensadora, né? Ela opera um gesto muito interessante, que é tratar a psicose não como doença, mas como organização de um mundo possível. Isso que eu acho interessante, isso que eu acho que é nesse sentido que eu comparo, né, o gesto da Nise com o gesto do Pinel nesse sentido. Só que a diferença é que Nise devolve a curatela de si para os seus pacientes, né? Ao contrário do que fez Pinel. Mas ambos instauram uma nova ordem de sentido, né, para aquilo que se entende como a experiência da loucura. E, enfim, né, E acho que é um desafio que a gente se propõe como psicanalista também, ler esse filme hoje, que foi o desafio que eu me lancei, quando eu assisti a primeira vez, eu estava nos estudos junguianos de arte-terapia, e dessa vez eu já assisti com outras bases, né, que é com a base da psicanálise, e isso é um desafio que a gente tem aqui hoje, que é falar de psicanálise, assistindo o filme de uma precursora da teoria analítica, né, da psicologia analítica junguiana, o que é muito interessante, né, e várias pessoas que eu convidei, que não puderam estar aqui, mas que são psicanalistas e conhecem o trabalho da Nise, todos, e lacanianos, todos falam muito bem do trabalho da Nise, né, o trabalho que ela fez, embora não era uma psicanálise, mas dá para a gente ver muitas coisas do que ela fez ali, a gente consegue entender pela via da psicanálise, né. Eu acho que esse é o nosso desafio, que foi o meu, né, que eu coloquei. Eu coloquei aqui, né, que o que ela propôs, muito diferente desses psiquiatras da época, foi propor uma clínica que escuta a psicose, sem reduzi-la à destruição do sujeito, né, pensando até nos testes, nas primeiras cenas que eles mostram a lobotomia, os eletrochoques, né, e fazendo com que os pacientes sofressem convulsões, né, que foi com o primeiro paciente, acho que era o Fernando, né, e ela ficou horrorizada com isso, e eles mostrando, olha as imagens, olha como eles ficam melhores, né, só que a que preço, né, se é uma cura de fato, né. Então, ela foi profundamente, para quem não conhece, ela foi profundamente influenciada pela psicologia analítica do Jung, né, ela chegou aí, inclusive, para lá, para as conferências do Jung, e apresentou o trabalho lá, especialmente pela ideia de que as imagens do inconsciente possuem organização simbólica própria. Esse ponto é importante porque o filme mostra algo raro, uma clínica que escuta a psicose, sem reduzi-la à destruição do sujeito. Então, assim, eu coloquei algumas perguntas para a gente pensar, né? Como o filme apresenta para nós o sujeito psicótico? Eu tive algumas leituras, assim, assistindo os esquizofrênicos, né? E depois até ela tem uma fala com uma das enfermeiras, com uma das meninas que trabalham com ela, que ela diz assim, eles não são crianças, não tratam como crianças, né? Quando eles vão para o passeio, e eles levam tudo para aquele lugar que é arborizado e tal, e ela fala, não precisa ficar em cima, não trate como criança. E eu tinha tido, antes dela ter essa fala,
eu pensei, nossa, parece que eles tratam igual criança, batem, né? Como, se a gente pensar que os adultos se sentem na permissão de bater em crianças, né? Como se fosse permissivo uma criança apanhar, também batem nos esquizofrênicos, né? E parecem que se trata como se fossem, ou selvagens mesmo, né? E eu acho que ela propõe não, é um sujeito, né? Então, o hospital do filme trata a psicose ou produz mais desorganização subjetiva, né? Então, acho que isso é uma pergunta, se esses tratamentos que se mostram no filme, né, tá curando, porque eles dizem que eles curam, né, aqui nessa imagem ele mostra uma certa cura pela imagem, pela foto, que a pessoa parece estar melhor, ou produz mais desorganização subjetiva, né? Mari, lembrando que nem todos que estavam ali eram psicóticos de fato. Teve gente que estava ali porque entrou em conflito com a lei, né? Uhum. Teve problemas com a família, então assim, né, na época, então, não sei se, acho que é interessante situar, né? Então, assim, pleno aqui no Brasil, quando ela entra no Pedro II, depois de ser, então, o filme já começa mostrando, pulando uma boa parte da vida da Nise, já mostrando ela depois de ser reintegrada ao serviço de saúde mental. Ela foi presa em 36, né, durante o regime de Getúlio Vargas, e em 44 ela volta a ser reintegrada, né, claro, ela não ficou de 36 a 44 presa, mas ela passou um tempo presa, conheceu Graciliano Ramos, que inclusive menciona ela nos seus livros, né, Memórias do Cárcere, e depois que a Nise sai, depois de alguns acho que um mês ou 3 meses, alguma coisa assim, ela fica sob vigilância, né? Ela fica sob vigilância, ela tem a sua atividade, a sua licença médica, não é cassada, mas suspensa, né? Fica interrompida de praticar medicina, e ela fica em vigilância. Então, em 44, quando ela recebe anistia, é esse momento que ela bate na porta do Pedro II, né? Este momento, ela está nesse momento da vida dela. Está voltando, depois de um bom tempo longe, quando ela volta, o que ela encontra, né? Eletrochoque, lobotomia, apesar que a lobotomia já era uma coisa mais ou menos conhecida, né? Mas estava em franca expansão, essa prática no Brasil. Então, o filme ele já decide mostrar a Anise assim, voltando para o mundo meio como deslocada, né? Um mundo que talvez não seja assim um mundo que ela conhecia quando ela praticava, enfim. Eu acho interessante isso, porque o que ela vê no hospital choca ela, né? Como se ela não fizesse parte daquele mundo, ou pelo menos daquela tradição de medicina. Eu acho muito interessante isso. Como ela se recusa frontalmente a praticar lobotomia, que era. Gente, era técnica high-tech, assim, na época, né? Era como você ter, assim, os antidepressivos assim, de ponta, porque, assim, do ponto de vista pragmático, a pessoa parava de ter crise, ela parava de ter acessos violentos, né? Mas lembrando, quando a Nise, ela volta a atuar em plena expansão daquele movimento, né, certo movimento conservador de caça ao comunismo, né, tem toda aquela coisa inclusive ela foi presa em 36 por ter se associado ao Partido Comunista, né? Então, interessante ver qual o contexto que produziu a Nise, né? E quando ela volta, a coisa não tá, nesse sentido, não tá tão diferente assim. Ainda tem essa coisa do medo do comunismo, né? Ela é questionada várias vezes em relação a isso, é olhada com desconfiança pelos seus colegas, porque, né, tem ideias comunistas e por aí vai, né? E uma época que se internava por qualquer coisa. Então, assim, desde pessoas, teve um caso lá, que ela fala, inclusive, no livro dela, né, Imagem Inconsciente, que, inclusive, eu recomendo muito, gente, que leia, porque não é só um livro clínico-teórico, mas também é uma espécie de registro histórico de uma época, né? Teve um paciente dela um dos pacientes que ela mais fala aqui no livro, que é o Rafael, que ele foi preso porque ele nadou pelado na praia de Copacabana. Foi apreendido pela polícia, né? E foi encaminhado para o hospício, né?
hospital psiquiátrico. Teve uma que foi internada porque não queria se casar com uma pessoa que a família disse. Então, internava-se por qualquer coisa. Ou seja, as pessoas internas ali do hospital não eram simplesmente alienados, eram indesejáveis. Eram os indesejáveis, os desviantes, os assim, fora da lei. Né? E por isso eu acho que esse filme, ele não é só clínico, de falar de clínica e de medicina, mas ele é político, né? Porque é isso, ninguém quer lidar, né? Ninguém quer lidar com o sofrimento. E até coloquei aqui essa cena que eu acho bem interessante, porque ela chega, tem uma sala que é a terapia ocupacional que ela vai passar a ocupar, e tá abandonado, né? E aí ela chama os dois enfermeiros, e o enfermeiro, que é o homem, se recusa a sentar quando ela pede para se sentar, né? Então, o filme mostra toda essa... Embora do comunismo tem só uma fala, né, que é mais lá para o final, quando ela vai falar com os médicos, e o médico fala, você, com esse movimento comunista, né, também está querendo provar sua tese, né? Porque ela fala, você está querendo provar, né, machucando esse, você não está procurando cura, você está procurando provar suas teorias, ele fala, você também, né, com a arte. Ela falou, mas o meu instrumento é um pincel, né, e o seu? É uma... Como é que era? Uma pinça de gelo? Né, Picador de gelo. Picador de gelo. Gente, fique à vontade, viu? Se vocês quiserem falar o que vocês sentiram do filme, pode interromper. Se não quiser interromper, levanta a mão, mas fica à vontade. Pode falar, Carol. Você assistiu hoje, né? Tá fresco. Assisti hoje. Eu queria fazer 2 comentários. Eu tenho interesse sobre a história da loucura, um interesse, assim, meu mesmo, pela história. E eu ouvi uma vez uma palestra com o professor Hernani, eu esqueci o sobrenome dele, mas o Eduardo estava comentando sobre o Pinel, e ele comentou que antes do Pinel, antes desse encarceramento, digamos assim, né, porque a gente pode considerar um encarceramento, já que são pessoas à margem, né, que eles colocavam essas pessoas em um navio, despachava para alto mar e pronto. Hernani Chaves, obrigada. Exatamente. Então, já é um movimento que vem há muito tempo. Desculpa, gente, eu moro numa avenida, se tiver muito barulho, vocês me sinalizam que eu interrompo. Tá tranquilo. E uma outra coisa curiosa que também ouvindo o Eduardo falar sobre o Pinel, né? E aí é uma curiosidade. A questão do quadro clínico surgiu porque eles pintavam os loucos, né, faziam quadros e em crise, né, principalmente quando eles estavam em crise, com aquela, né, assim, com a feição muito afetada, o corpo muito afetado, e eu achei isso também muito curioso. Agora, indo para o filme, né, você falando da psicologia analítica, mas uma coisa que eu achei muito interessante em determinado momento que ela está andando pela sala, e ela fala para os dois, né? Observem, isso aqui é material, parem de falar e observem, né? E eu achei isso muito interessante. Uma outra coisa muito interessante que eu achei também, que o Lima, né, que a princípio tem essa hostilidade com ela e com os pacientes, agressivo, inclusive, né? Mas já para o final do filme, ele muda a postura dele em relação aos pacientes, em relação à instituição, em relação... Né, ela consegue fazer uma espécie de transformação, assim, na visão dele. Isso eu achei, assim, sensacional. Tem outras coisas, mas vou comentando. A cena seguinte até coloquei aqui, né? Porque é isso, eles tratam que nem criança, não pode fazer nada. Eu achei muito similar enquanto eu estava assistindo. Porque é isso, criança não pode gritar, criança não pode brincar, criança não pode bagunçar, criança não pode sujar, né? Os adultos querem sempre que a criança fique quieta. E o esquizofrênico também, né? Então, eles têm uma cena que estão todos deitados numa maca, provavelmente sedados, né? Então, e aí tem a cena que ela fala, não trate igual criança, não são crianças. Eu achei interessante. E aqui ela fala essa frase, também achei que era
que foi marcante, né? Ela fala, observa, né? Isso é matéria-prima para a gente, escuta, olha, né? Então, ela tem muito essa posição que eu acho que a gente acaba sendo do psicanalista também, né? Do secretário. Então, tem uma outra cena com a outra assistente, que ela começa a dar sugestão, para o paciente Rafael, inclusive, né? Ela fala, desenha uma casinha, o que você está desenhando? Desenha um burrinho. E ela, não dá sugestão, deixa ele fazer, só fica do lado, né? Só escuta, se ele perguntar alguma coisa, você conversa, mas você não dá sugestão, deixa eles fazerem, né? Deixa eles construírem algo para eles, né? Então, acho que isso é um pouco a posição nossa do analista, que é o do secretário, né? Não é a gente que vai ficar falando o que tem que fazer. Até coloquei aqui, ó, a arte no filme funciona como expressão da loucura ou como tentativa da reorganização psíquica, né? Qual seria o papel da arte pensando? Pode falar, Eduardo. Eu achei muito bom o apontamento. Só que, veja, Nise não faz isso assim por uma questão de humanização, é método. Ela reintroduz o método fenomenológico na natureza. Observa, presta atenção. O que você vê? Né? Isso é método. Então, assim, ela está afiliada a uma tradição psiquiátrica, Jasper, né? Carl Jasper. E uma coisa que eu fiquei me perguntando, né, assim, até queria colocar isso como pergunta, né, porque na época que a Nise começa a clinicar, a psicanálise já estava circulando por aqui, né, a psicanálise chega aqui em 30, né, do Durval Marcondes, tá, essa galera aí da SBPSB e tal, Rio de Janeiro, então já estava aqui. Eu fiquei me perguntando o que a Nise viu na teoria junguiana. O que ela leu ali, né? Porque, lendo o livro da Nise, fica muito claro que ela não se apropria de Jung por completo. Ela não é uma junguiana ortodoxa. Né? Ela não é uma analista junguiana no sentido estrito. Tem o Jung aqui, mas é uma apropriação muito, muito particular que ela faz do Jung. Né? E eu fiquei me perguntando, assim, lendo o livro e vendo o filme, o que ela viu ali, o que ela leu ali que pôde ajudá-la a não só teorizar, mas suportar esse método fenomenológico. Entende? Então, enfim, eu achei interessante, né? Porque o que a nós parece como empatia, né, ou coisa assim, é método. A Nise reintroduz o método fenomenológico, né, do senta e observa, senta, observa e anota. Né? Enfim. Pode falar, sim. Acho que nessa linha do que você está falando, estou até pensando aqui, acho que conversa com essa questão do fenômeno, a própria lógica da imagem, que vem como uma representação direta. Então, né, porque o que está manifesto ali no que, naquele desenho, naquela expressão qualquer que seja com uma cor. Então, talvez nesse sentido, o que ela vê do Jung é essa validação da imagem. Porque o Jung valida a imagem, né? Quando ele pensa nessas questões todas do inconsciente coletivo, e aí acho que isso conversa muito com o Lacan, quando o Lacan fala do inconsciente a céu aberto, porque o que o psicótico manifesta ali como imagem que está circulando, mesmo que com todas as repressões neuróticas, ninguém queira falar de, né? Porque eu estudei um pouco do Arthur Bispo do Rosário, e é muito encantador ver um outro ponto que eu acho que não foi tocado aqui, mas que acho que vale a gente colocar, que é quem demanda quem, né? Porque quando, por exemplo, no caso da loucura, estou generalizando bastante, quem manda é Deus, né? Porque o Arthur Bispo do Rosário, ele fala o tempo todo,
Deus está mandando eu fazer isso. Eu não estou fazendo porque eu quero. Deus está mandando. E eu tenho que fazer. Eu não posso não fazer. Eu estou obrigado, eu estou demandado. Né? E fico pensando o que dentro da psiquiatria ou de quem trabalha, né, com a psicose, parece que é uma luta de demandas, né? Quase como os psiquiatras demandando que a pessoa se regularize. Tá, só que tem uma ordem acima do psiquiatra. Não, o psiquiatra não é Deus para a psicose, né? Para a medicina, né? Todo médico se acha Deus para alguém, né? Juiz se acha Deus para alguém. Na psicose, não. Então, eu acho interessante a gente pensar nisso que demanda o psicótico e que ele consegue traduzir pela imagem, né? A linguagem dele vai nesse caminho, né? Que possibilita um outro tipo de representação, talvez. Então, acho que, pensando no que você trouxe, acho que a imagem parece que é uma resposta, e sei lá. Pelo filme, ela parece que o que dispara esse interesse foram as mandalas, né? É claro que o filme ele acaba recortando muito a história, a biografia, né? Mas parece que isso que desperta muito interesse, como a Simone bem colocou, as imagens do inconsciente coletivo, acho que dispara também, ela vê que alguns pacientes nunca tiveram contato com determinadas imagens ou com determinadas culturas e até o próprio contato com a arte, e ela vê que ali apareceu, né? Então, o que é isso? E aí ela passa a mandar as fotos para o Jung, dos trabalhos, e aí o Jung quase retorna como um supervisor para ela, fazendo indicações, trabalha isso, faz isso aqui, né? Fazendo indicações para ela. E eu acho que isso levanta pensando em Freud e Lacan, né? Se a gente pensar que a psicose é a foraclusão do nome do pai, que é de um significante, né? E é uma falha no simbólico, na linguagem, o que a imagem vem suprir, né? Ou será que a imagem é uma forma de linguagem para o esquizofrênico? Né? Claro que tem psicótico que está na linguagem, mas não está na função. Mas e os que já estão na esquizofrenia, por exemplo, né? Que não mais conseguem fazer uso de uma linguagem. E eu acho que muitos desses que mostram no filme, eles não conversam, eles não falam, tirando um, que é o que teve a alta, né, que é o Elísio, né, ele teve alta, e aí a gente vê que isso é uma construção no filme, né, mas ele não fala muito, né, ele tá desenhando, e aí vem o artista e fala, nossa, você é muito bom, você é um artista, ele fala, eu não sou artista, eu sou um operador da Marinha, é isso que eu sou, e ele só fala poucas coisas, mas já pro final do filme, ele tá falando no microfone na festa junina. Então, o Eduardo acho que tem mais leitura da própria biografia, mas que é esse personagem aqui, esse paciente, inclusive ela questiona o nome paciente, né? Ela fala não é paciente, é cliente. Paciente somos nós. Isso é muito legal, eu acho que isso já apareceu, na minha clínica já apareceu, né? A gente fala, opa, peraí, não são eles, são pacientes, somos nós. É a gente que tem que esperar o tempo das coisas, né? Então, ela já muda para cliente, nós estamos a serviço deles, nós estamos trabalhando para eles. O que corrobora com a ideia de um secretário, né? Então, aqui na festa junina, ele já está falando, né? Então, não sei se isso é uma construção do storytelling, ou porque o filme traz fatos reais, mas tem parcelas de ficção, né? Então, acho que o Eduardo pode contribuir com as leituras da biografia direta, né? Mas eu acho que isso é interessante a gente pensar a função da imagem, já que a gente fala tanto na teoria lacaniana do significante das palavras, né? Acho que isso é uma questão a ser colocada. E ele já estava há 20 anos lá, era o paciente incurável. Era dito como o paciente incurável. E ele passa a desenhar. Tem uma história, eu acho que também o filme ele acaba não conseguindo trazer tantas coisas, mas ela vê a importância da história do analisante, do paciente, né? Da história do cliente, né? O que aconteceu com ele, qual o momento do surto. Então, no filme só mostra um, que é o do Rafael. Então, que ela senta com eles na mesa e passa a ficha, olha, o Rafael, com tantos anos, o pai saiu, ele saiu de casa,
perdeu o pai, e aí ele começa alguns surtos, né, de paranoia, e aí aos 19 ele é internado e hoje está com 26. É isso que a gente tem de caso, né, e aí depois os outros personagens a gente vai vendo durante o filme, como o Fernando, né, que o primeiro surto foi no casamento de uma pessoa da qual ele gostava, né, que é esse personagem que é o que está no começo do filme, né, no experimento, e aí ele tem uma relação com uma das outras pacientes, né, clientes que estão aí, e ele tem um surto de ciúme, né, nessa cena aqui. E ela fala, calma, é um surto de ciúme. E aí eu trouxe essa imagem que são dos desenhos dele, que eu achei legal a interpretação que ela faz desses desenhos, porque ela não faz uma interpretação direta dos objetos, isso significa isso, como talvez o Jung fizesse, né? Os arquétipos, ou no inconsciente coletivo, isso poderia significar dessa cultura. Não, pelo menos no filme, né? O recorte que ela faz o começo dos desenhos são mais abstratos. Depois, os desenhos vão ganhando forma. Depois, eles viram objetos. Aqui são livros, né? E aí, depois, a gente tem tudo junto, estruturado, uma sala, né? Então, é menos sobre tentar achar significados no desenho, significados coletivos, e mais pensar como que ele foi, como ele foi construindo, né, esses desenhos. Ingrid, pode falar. Boa noite, gente. Nessa perspectiva que você está falando, eu achei interessante naquela hora que o ajudante dela fala assim, eu vou colocar esse aqui perto desse, porque eles seguem uma linha, olha só, né? Lá vem o terapeuta, seja o que for, né? Assim, o neurótico querendo neurotizar tudo, né? Então, assim, está mais parecido, né? Tipo assim, é o DSM, esse aqui encaixa no CID, né? Assim, então, essa hora me pegou demais, porque ele também tem um olhar, né, da Anísia, apostou, tá? Os dois são parceiros nisso, mas ela fala, não, né, assim, é por autor, então, assim, o que eu vejo, né, assim, a minha distração não é o seu TDAH, né, é diferente, e aí, lógico, eu tô levando para o campo da doença, sair um pouco dessa coisa do criar né, da arte, mas eu acho que me pegou nesse lugar, que ainda assim, ele vendo que o trabalho estava sendo bem feito, chega aí essa pinça do neurótico querer neurotizar tudo, querer botar ali né, enquadrar mesmo. Achar padrões, né? Padrões, isso, daquilo que não era, é arte, é subjetivo, né? É particular, é particular, né? Mas eu também fui atravessada por essa cena, viu? Eu acho interessante ela falar, peraí, porque cada um é diferente, cada um é cada um. Isso, inclusive, fala da psicose, se a gente pensar que a metáfora na psicose é uma metáfora que cada psicótipo cria para si, não é metáfora paterna, não é o mesmo código, cada um vai criar para si uma. Mas me chamou a atenção, porque eu pensei assim, nossa, mas ela nem tentou escutar o que ele tinha para dizer. Porque, assim, se esses psicóticos estão convivendo juntos e criando arte juntos e elaborando juntos alguma coisa no seu psiquismo, e a gente vê que a arte tem algo em comum, o que será que isso pode estar dizendo? Será que eles estão começando a socializar de alguma forma? Né? Ou se... Entende? Eu acho que... Eu pensei, nossa, mas ela nem tentou entender essa semelhança, né? Então, por um lado, Indy, acho que sim, acho que a gente tenta achar padrões e tudo mais, eu concordo com você, e por outro, eu ainda penso, nossa, mas ela nem tentou, sei lá, ouvir o que ele tinha para dizer, não sobre colocar junto, mas sobre olhar para essas duas obras de dois pacientes diferentes que estão convivendo juntos, né, e o que isso poderia dizer, né, acho que é mais uma questão, uma pergunta, né. Carol? Eu tive uma impressão diferente. Eu achei que a intervenção dele foi por estética. Esse combina com esse. Vamos colocar. Eu achei que foi mais uma intervenção estética do que uma outra coisa. Para mim, né? Eu acho que foi mesmo, mas eu assistindo me despertou interesse de entender
o que poderia estar acontecendo numa possível semelhança de dois pacientes que se são psicóticos, como até o Eduardo disse, nem todos ali eram, e não tem como a gente saber, porque eles não vamos dizer assim, eles não analisaram pelo viés da psicanálise, mas vamos concordar que estaríamos lidando com psicóticos, todos. Mas o que poderia ser essa semelhança? O que poderia estar representando, sabe? Algum tipo de troca, né? Já que o inconsciente é céu aberto. Então, não sei, isso me levantou a questão de, peraí, não dá para a gente fazer essa pergunta? Não dá só para levantar essa pergunta? Não precisa pôr junto. Mas não dá para a gente tentar ver o que pode ser, né? Até porque eu acho que conforme ela vai fazendo essa terapia com arte, com eles, né? E depois traz os cachorros, né? É uma forma, a gente vai vendo como eles vão começando a poder, de alguma forma, criar uma certa empatia e socializar. E eu achei demais quando ela joga a bola e propõe um futebol, né? Claro que depois eu pensei, isso deve dar ruim, mas foi legal, porque é um código, né? E ainda mais porque está no Brasil, e o futebol no Brasil é um esporte compartilhado, muito compartilhado, ela propor algo que se compartilha, a bola, o futebol, né? E conforme o tratamento dela, eles vão conseguindo, de alguma forma, socializar. Se a gente pensar que, inclusive, tiveram esses dois pacientes, o Fernando com, como é que era o nome dela? Esqueci, a Adélia, eles acabam tendo uma relação, né? E a questão dos cachorros, que eu adiantei aqui, porque está mais para o final do filme, mas o quanto foi violento e cruel matar os cachorros, né? Então, se um psicótico ou outro, que seja um outro tipo de estrutura ou diagnóstico, mas que está ali conseguindo uma outra posição subjetiva diante do sofrimento, e os cachorros estão criando vínculo, criando laço, dando uma certa responsabilidade, porque eles têm que pôr comida, né? E aí matam esse cachorro. Eu até coloquei uma cena aqui, que se até a enfermeira ficou completamente desnorteada, né? Por ter visto esses animais morrendo, qual é o impacto que isso deu no psiquismo desses pacientes, né? E aí, em seguida, a gente tem um dos pacientes, que é o que é muito agressivo, né? Ele surtando de novo e ficando agressivo. E aí é fácil dizer, são loucos, olha, tem que prender mesmo, né? Então, esse paciente aqui, que eu separei algumas imagens dele, usando, ele usava massinha, né? Massinha, argila, coisas que são com a mão. Pode falar, Ingrid. Só por eu não passar dessa parte, eu concordo com você, né, nessa questão de que abriu espaço para ouvir, mas isso acontece, assim, porque eu acho que o filme também não dá para, é bem um resumo, não dá para colocar tudo. E isso acontece quando você mesmo diz na hora da mandala, né? Que ela começa a perceber que eles estão fazendo coisas parecidas, né? Então, por isso que eu pontuei que eu acho que eu concordo completamente com a Carol dessa questão estética, por isso. Porque a hora da avaliação, do estudo dos desenhos, ela fazia depois. Ela fazia, né, em supervisão, ela fazia quando ela escrevia as cartas. Ali não, ali foi claramente, assim, eles organizando a feira, né, sei lá o que era aqui, sei lá, né, a exposição, vamos dizer assim, e aí ele vai e fala, acho que olha, esteticamente isso aqui tá legal. Não, sai do estética, né, assim, a mandala é igual, mas diz para cada um diferente, né, assim, o que é para você a cadeira, né, a coisa da representação das coisas, né, é aquilo que, por exemplo, a paciente chega na clínica e fala, eu briguei com a minha patroa. Mas o que é brigar com a minha patroa para você? Porque eu tenho, né, alguma coisa que eu poderia colocar como estética aqui e entender a sua dor. Não, mas eu quero te ouvir. Então, pode ser igual, idêntica a mandala, ou seja, paisagem, ou seja o que for, mas vai representar coisas diferentes. E ali eu achei que foi seco. Eu achei que foi para pegar mesmo isso, sabe? Assim, não é sobre estética, não é sobre ser igual o meu, né, ou do outro. Eu quero ouvir o que é isso aqui. Deixa lá por autor, porque aí vai contar muito mais de uma história do que simplesmente estar igual e estar parecido. Né? Eduardo, pode falar. Uma coisa que dialoga diretamente com isso que vocês estão falando
Está no livro da Nise, quando ela discorre sobre a questão do espaço. A vivência do espaço diferente, né? Até marquei uns trechos aqui. Ó, ela diz o seguinte: na entrevista psiquiátrica, as perguntas referentes à orientação têm curto alcance. Procuram apenas detectar perturbações de orientação relativas à própria pessoa, autopsíquicas, ao corpo, somatopsíquicas, e ao mundo externo, alopsíquicas, pouco cogitando investigar como o indivíduo estará vivenciando o espaço onde se encontra. Por exemplo, um jovem, durante um episódio psicótico, sentia-se de cabeça para baixo, preso numa gaiola giratória de brinquedo. Perguntar a esse indivíduo como você se chama, onde você está e que dia é hoje e que horas são, não tem nenhum sentido. A psiquiatria tradicional despreza o estudo das vivências no espaço. Entretanto, Bloiler já havia observado que delírios e alucinações influem sobre a orientação no mundo exterior e que na esquizofrenia, uma orientação falsa, motivada por fatores subjetivos, poderia coexistir com a orientação correta da realidade. O espaço adquire qualidades peculiares de acordo com o estado emocional do indivíduo. Sensação de plenitude ou de vazio, de espaço amplo e iluminado, ou estreito, sombrio, opressor. Na faixa dos sintomas neuróticos, as experiências do espaço, por exemplo, a claustrofobia ou a agorafobia, são detalhadamente descritas por aqueles que as vivenciam. O mesmo não acontece com as vivências no espaço da esquizofrenia, por serem tão estranhas e difíceis de exprimir. Então, de fato, não faz sentido algum você misturar, né, porque aqueles quadros, eles falam de uma vivência particular do espaço. E aí que eu acho que a Nise, ela se afasta um pouco da coisa da coisa plenamente junguiana, porque ela particulariza essa experiência que no Jung tem uma dimensão transcendental, uma dimensão coletiva. Por isso que eu digo que a Nise, ela faz uma apropriação muito particular do Jung, né? E principalmente devido ao método que ela usa, que é o método fenomenológico, né? Então, aqueles quadros, eles contam principalmente sobre uma vivência de espaço. E aí, qual é a lógica neurótica? A lógica neurótica é de um espaço organizado por algum tipo de razão. Razão no sentido, não sei se vocês lembram daquela coisa da razão, da progressão geométrica. Eu odiava fazer isso na escola. Que tinha um negócio assim, você tinha uma sequência de números, e você tinha que descobrir qual era a relação entre eles. Lembra disso? Eu sempre odiei esse tipo de exercício. Mas o que se buscava ali era entender a lógica, como aquilo se organizava. Então, diante da vivência, da experiência neurótica do espaço, vai parecer uma bagunça. Vai parecer desorganizado, vai parecer assim. E aí, como a intervenção a intervenção por estética é uma forma de organizar algo que a nossa experiência neurótica, eu estou partindo do pressuposto de que a maioria de nós aqui é neurótica, né, parece desorganizado. E a Nise fala, não. Isso aqui está organizado. Pode não estar organizado na forma que faça sentido para você, porque não se produz uma lógica neurótica nesse sentido. Mas é uma forma de organização de espaço. Pode ser estranha, pode ser, assim, meio difícil de compreender, mas está organizado. Né? Então, eu acho interessante como a gente tende a... isso é habitual nosso, né? Porque a gente não entende muito bem como alguém fica louco. Como é que alguém... Gente, o mais próximo que eu cheguei de uma experiência de alucinação foi por causa de uma febre. E só. Né? Mas você escuta, assim, a experiência de delírio, de alucinação, você fala, meu Deus, mas como isso? Como é isso? Né? Enfim, então, assim, o que ela insiste em dizer o tempo inteiro é que a psicose não é uma desorganização, ela é uma outra forma de organização do mundo possível. Diferente da lógica neurótica, que tudo tem que ser encaixado, tudo tem que ter um
um começo, meio e fim, tudo tem que ter uma ordem, uma sequência, primeiro vem isso, depois vem aquilo, né? Porque a nossa forma de produção de sentido funciona assim. Você precisa organizar para, assim, dizer o que aquilo significa, né? A psicose não, ela produz uma outra forma de organização, né? Que a nós parece estranho, mas é uma organização. E aí a função do secretário não é organizar o mundo para que aquele mundo seja mais neurótico, pareça. Não. É a partir daquelas referências como aquilo se organiza. Né? Não neurotizar o psicótico, inclusive porque isso não é possível. Né? Isso é você fazer referência, muitas vezes, falando dos 3 registros, a um registro que está desarticulado dos outros, por exemplo. Né? Então, não funciona. Né? Ou fazer referência a uma suplência que não existe, que é uma suplência de outra ordem, que pode ser uma suplência, não é uma suplência de significante, pode ser uma suplência de semiótica, um signo. E aí é uma coisa que a Simone apontou, né? A Nisa, ela introduz uma dimensão da simbólica, que é a questão da semiótica. O signo, como a gente trata o signo, clinicamente falando. Né? Porque a gente está acostumado, na clínica psicanalítica, a falar de hermenêutica. Mas, ou seja, essa coisa da interpretação, da tradução, o que isso quer dizer, mas, na clínica das psicoses, principalmente na esquizofrenia, você tem, assim, você não tem símbolos, você tem signos, coisas diferentes. A palavra é a coisa, não tem essa dimensão de isso quer dizer de outra coisa, isso é uma metáfora, não. Então, é uma outra forma de tratar, né, o material, que tem uma organização própria. Acho que o que a Nise deixa de importante é saber escutar a organização. Que tipo de organização é essa? Porque é uma organização. Esse sujeito está tentando circular no mundo possível. Resta a nós sentar e observar que mundo é esse. Que pode ser um mundo completamente estranho a nós. Mas a nós, não a ele. Sim, pode falar. Queria até, conversando aí com você, Eduardo, porque realmente não é fazer uma leitura daquelas imagens, daqueles signos, né? Porque não dá para fazer uma leitura, porque não é a mesma linguagem do neurótico e do psicótico, então não dá para fazer essa leitura. E queria até dar um exemplo da obra do Arthur Bispo do Rosário, que eu acho que funciona legal nisso que a gente está falando, porque ele tem um comando, né, de Deus, que é que ele tem que fazer o manto um manto que ele da apresentação, que ele chama, né? No dia da morte dele, ele tem que estar vestido com aquele manto, ele tem que ser enterrado com aquele manto, e aquele manto carrega a miniatura do mundo. Então, tudo que ele viu, ele bordou naquele manto, e aquilo é a forma de se apresentar, porque Deus determinou para ele. Então, é muito interessante quando a gente vê todos os bordados dele, que ele faz na nossa leitura neurótica, vamos lá, reproduções do que era a colônia Juliano Moreira, que é onde ele ficou internado por 50 anos, né? Os nomes que ele leu nos jornais de capitais, de países, e ele vai colocando, né, nas vestimentas. Ele faz toda uma ordenação do lixo que ele encontrava dentro da colônia, os chinelos e tal. Se a gente vai observar isso com um olhar da organização neurótica, né, a gente vai imaginar que ele está representando tudo aquilo que ele viu. Só que na lógica dele é outra coisa, e é muito interessante porque a gente tem alguns registros em vídeo dele falando o que ele faz. Então, ele não está representando nada, ele está apresentando as coisas do jeito que ele viu, porque ele tem que apresentar para quem falou para ele que ele tinha que apresentar. Né? Ele não sabe, né, não tem representação nenhuma aquele chinelo, é só o chinelo que ele achou largado lá. Então, a gente fazer essa, né, essa tentativa de se deslocar
desse lugar de leitores do mundo, para poder ser observadores do que se apresenta, é um jeito de tentar dar conta desse lugar do secretário, né, para a psicose. É genial isso, porque aquilo não é uma representação do mundo, aquilo é o mundo. Sabe? E essa literalidade que está presente nas alucinações. Tipo, não é como eu digo assim, olha, parece que a minha cabeça vai explodir. Isso opera no sentido metafórico, né? Isso opera a partir de um deslocamento significante. O que você tem uma mão saindo da parede. E aquilo não é não é uma representação do mundo, aquilo é o mundo. Tem eu gosto muito de assistir entrevistas com pacientes psiquiátricos, e um deles diz o seguinte: é muito difícil você duvidar de algo que o seu corpo diz que é verdade. Falando das alucinações. Né? Teu corpo diz que é verdade. Então, assim, o delírio não está fora do mundo. A alucinação não está fora do mundo. Aquilo é o mundo. E aí, por que não dá certo quando a gente tenta tirar o delírio, a alucinação de fora né, botar para fora da escuta? Você está tirando o mundo para fora da escuta. Que é o que o modelo psiquiátrico biológico faz. Não, isso aqui são sintomas negativos. Tira. E aí a Anísia, não, vamos trabalhar com isso, porque isso não é uma visão de mundo. Isso para essas pessoas é o mundo. É como elas veem o mundo. Né? E aí eu me lembro uma coisa que o Freud diz na interpretação dos sonhos, né? Relativo ao inconsciente. Diz: o inconsciente é para nós tão desconhecido na sua face de desconhecimento quanto a realidade. Ninguém vê a realidade completa, ninguém vê ela toda. A gente experimenta parte dela, cada qual a partir do seu ponto de vista. Inclusive tem um filme ótimo, já que você está num grupo de cinema, chama-se Ponto de Vista, inclusive. Que o filme gira em torno de uma única cena. A explosão de uma bomba numa praça. E esse filme é brilhante, porque essa cena se repete várias e várias vezes. É a mesma cena. Só que cada ponto de vista acrescenta uma coisa e você meio que vai montando, assim, sabe? Para você conseguir, talvez, ver a cena toda. Aquele filme é brilhante, porque o argumento do filme é uma cena só. E que ela se altera a cada ponto de vista que a gente enxerga. Então, tem a pessoa que estava próximo viu uma coisa, a pessoa que estava mais distante viu outra, uma pessoa que estava em cima do prédio viu uma outra coisa ainda, né? E a gente vai acompanhando, assim, esses pontos de vista para tentar montar, assim, o que aconteceu, né? Então, cada ponto de vista é uma vista do ponto. Nenhum deles pode dizer o que é a verdade, o que é o real, o que, enfim, né? Senão a partir do seu próprio ponto de vista. Então, a experiência psicótica do espaço é só mais uma experiência. Ela não está fora. Então, acho que tem uma interpretação muito, muito ruim, inclusive do próprio Lacan, que é que assim, existem sujeitos que estariam fora da linguagem. Não tem um fora da linguagem, gente. Não existe um fora da linguagem. Fora da linguagem é um mundo que nós não conhecemos, nós humanos. Não conhecemos porque o nosso mundo, a nossa experiência humana, ela se baseia na linguagem. Por isso que não faz sentido, por isso que a gente chama um período antes da linguagem de pré-história. Porque a história humana, ela começa efetivamente a partir de um ato de linguagem, quando a gente consegue contá-la. Entende? Então, assim, o que existia antes é que nem questionar o que havia antes do Big Bang. Não faz sentido. Essa pergunta não faz sentido. Porque a noção de acontecimento, algo no tempo e no espaço, só veio depois do Big Bang, como evento. Então, questionar isso não faz sentido. A mesma coisa é questionar um fora da linguagem. Que há fora da linguagem? Sabe? Porque a linguagem é o espaço onde a gente habita.
Questionar o que há fora dela é a mesma coisa que questionar o que há fora do espaço, né, do espaço cosmológico. E aí a gente vai lidar com hipóteses só, né? Exato. É metafísica. Uhum. Metafísica. A gente vai. O que a gente faz? Porque a ideia é uma coisa que nunca se fecha, né? Por isso que o Lacan fala que o simbólico é furado. Porque é um sistema que, por mais que ele consiga explicar bem as coisas, ele não consegue explicar a razão de si mesmo. Por exemplo, quando a gente pergunta qual a origem da linguagem, isso é uma pergunta que não faz sentido. Porque essa pergunta só pode ser formulada quando já há linguagem. Né? Então, todo o sistema formal, e a linguagem sendo um deles, encontra o seu próprio limite no seguinte sentido. Ele é levado até um ponto onde ele não consegue dizer a razão de si mesmo, e nunca conseguirá. Porque se ele conseguir dizer, se ele conseguir formalizar, isso é Gödel, se ele conseguir formalizar tudo, ele é necessariamente inconsistente. Então, todo sistema formal ele é incompleto. Então, por isso que o simbólico é furado, né? Por isso que a linguagem tem um hiato, uma iância. Por isso que o inconsciente é apresentado como um buraco. Né? Porque, e veja, também não quer dizer que a ideia do inconsciente é só aberto na psicose, como a ideia da Soler, né? Que isso, assim, seja... então, o psicótico, ele sabe, né, de todas as coisas, porque não há recalque. De fato, não há recalque. Não há o que recalcar ali. Né? Por isso que ela tem essa noção de inconsciente a céu aberto, né? Porque os conflitos que eram para estar dentro estão do lado de fora. Então, assim, o que era para ser um conflito entre o id e o ego e as suas pulsões, é um conflito entre o eu e a Mariana que quer me matar. É um conflito entre o eu e o meu vizinho que me observa, que nessa perspectiva está fazendo o papel do superego. Né? Você tem uma projeção de uma coisa que era interna, externalizada. Né? Então, e veja, isso não é um fora do mundo, isso organiza o mundo possível. Isso que é mais doido de compreender. Isso não é um fora do mundo. É isso que organiza o mundo possível. Essa externalização das pulsões, dos elementos que seriam, assim, né, internos, né, superior, tudo mais, é o que organiza o mundo possível, é o que torna a experiência do espaço psicótico inteligível a ele, não a nós. Então, de novo, né, o ato da Nise como um esforço de tentar entender o mundo do psicótico pelos olhos dele. Me explique você o seu mundo, me explique você o que você vê. Por isso que não faz sentido dizer, né, do banto do Bispo do Rosário, isso não significa coisa alguma. Isso não é uma imagem do mundo, isso é o mundo. E esse mundo, o que eu acho interessante, esse mundo vai comigo quando eu morrer. Porque eu tenho que prestar contas, né, a alguém que me disse para fazer aquilo. Então, acho interessante quando a Simone aponta aqui, sim, a ordem de Deus, ela supera a ordem dos médicos, com certeza. Né? E isso está expresso na experiência do Schreber o tempo todo, por exemplo. Né? Mas, aí eu pergunto, né? Que diferença tem isso de coisas que a gente coloca no mesmo lugar, como a moral, como a ética, como os escrúpulos, como dívidas simbólicas? Às vezes, tudo bem, a gente pode até não estar prestando contas a uma entidade metafísica, que a gente, né, Deus, ou seja lá o que for, os aliens, qualquer coisa assim do tipo. Mas a gente, às vezes, está submetido a uma dívida simbólica. Uma dívida com, olha, eu preciso prestar contas, né, ou eu sinto que devo aos meus pais, ou qualquer coisa do tipo. Olha, eu preciso prestar contas a moral, eu sou um sujeito moral, eu tenho esses valores, eu defendo esses valores, estou submetido a ele. Qual a diferença, estruturalmente falando? Nenhuma. A única diferença é que o que nós chamamos de moral no nosso mundo neurótico, porque a gente concebe Deus dentro,
é a mesma lógica do psicótico, só que a diferença é que a moral dele tem um nome que está fora. É Deus, são os aliens, é o universo, são forças, são vozes, mas, estruturalmente falando, é a mesma coisa. Não há uma diferença qualitativa. Inclusive, Freud não faz uma diferença qualitativa. A diferença é sempre quantitativa. Um pouco mais ou menos de realidade que se coloca. Mas sabe, Eduardo, você falou, né? Não é a linguagem do neurótico, né? Não são os nossos. Não é na nossa metáfora, mas é da deles, né? Só que aí eu pergunto, será que é possível a gente conseguir olhar pelos olhos deles? Né? Será que a gente até consegue olhar pelo olho de qualquer, mesmo outro neurótico? Fiquei pensando num Reels que eu vi uma vez, de um psicólogo que trabalha no CAPS e com esquizofrênicos, e ele estava falando sobre a esquizofrenia, sobre o CAPS, e ele deu um exemplo de algo que aconteceu lá, que tinha um paciente muito, muito agressivo, e estavam tentando conter ele, e aí esse paciente viu uma tatuagem nele, da varinha do Harry Potter, era um símbolo do Harry Potter. E ele tinha como os delírios e alucinações com essa história com as histórias do Harry Potter, do universo Harry Potter. Quando ele sacou que ele deve ter, eu não lembro exatamente, mas ele falou alguma coisa, ele é um comensal da morte, ele é um comensal da morte, falava alguma coisa assim. Esse psicólogo que é fã de Harry Potter, ele sacou um pouco essa linguagem do Harry Potter e usou a favor dele, disse, então, petríficos, e usou uma magia. E na hora ele parou, porque é uma magia de petrificação, e no universo eles ficam paralisados, né? Então ele parou, assim. E estava todo mundo tentando conter ele, e ele parou, porque ele entendeu aquele momento a lógica do delírio desse psicótico, mas porque ele também estava inscrito no universo do Harry Potter, né? Então, será que a gente consegue? Acho que a minha questão é, será que a gente consegue escutar o outro, né? Esse outro psicótico, se não tiver algo que a gente consiga assimilar para a gente, sabe? Acho que essa é uma pergunta para como se trabalhar com o psicótico, né? A Ingrid levantou a mão, só para, quero também, só ela não perder aqui o que a gente está, pode falar, Ingrid. É só porque eu achei impressionante, assim, o que o Eduardo falou, nessa questão do corpo. Você me corrige, porque passou também um pouquinho, aí você me ajuda, mas você falou assim, né, que não dá para poder não olhar para o que o corpo diz, não foi assim, uma coisa que você falou? Porque é o que eles estão, né, a céu aberto, eles estão sentindo. E aí, se a gente traz para a clínica do neurótico, é isso, né, o afeto. A gente não tem que mirar no afeto, né, o corpo, ele não vai dizer do que o paciente está trazendo, muitas vezes ele não está conseguindo, mas o corpo, ele vai reagir. Né? Então, por que na clínica com um psicótico, nem falo da clínica, vamos para o filme mesmo, assim, né, convivência com um psicótico, a gente vai excluir o corpo, né, então isso eu nunca tinha parado para pensar, não é nenhuma contribuição, é um insight que eu tive aqui mesmo, nunca tinha ouvido isso, Eduardo, fantástico, porque é isso, né, assim, para o neurótico a gente mira no afeto, a gente percebe o corpo, a angústia, e chega na angústia ali com o psicótico, é loucura, né, assim, igual o cara chega aquela hora lá batendo nele, né, será que se um neurótico tivesse ele tendo uma crise de ansiedade, né, a gente ia agir da mesma forma, batendo, né, indo de encontro e sem ouvir esse corpo que fala, né, eu achei fantástico. E aí a gente volta para a cena da crise de ciúme, né, que o paciente faz? Ele coloca a mão na boca, né, e tenta vomitar, como tentando expulsar de dentro de si aquilo que ele estava sentindo, né? Freud tem um nome para isso, né? Ausstossung. O choro é isso, Ausstossung, uma resposta somática a uma invasão de angústia. Né? Se o bebê não puder chorar, ele morre, porque ele não consegue comunicar ao outro o que ele está sentindo. Né? Então, essa cena é muito emblemática, porque ao invés de dizer assim, tô com ciúme, ou coisa assim do tipo, que ele faz? Ele faz uma cena, né? Ele faz uma cena. Ele... Gente, assim,
Se ele estivesse vomitando, realmente vomitando de verdade, a gente ia dizer, é um histérico. É porque não é acting, né? Ele precisa mesmo pôr algo para fora, né? Real, é do corpo real mesmo, né? E aí eu queria propor para vocês a gente pensar a questão do vínculo nesse filme, né? Porque até voltando um pouquinho aqui para o Rafael, eu vou dizer em linguagem de cinema agora o arco de história do Rafael, do paciente Rafael, ele cria um vínculo com essa assistente, né? E a Nise até fala, fica com ele, né? Fica com o caso dele, dá atenção para o caso dele. E eles começam, né, ali a criar alguma proximidade, tem até uma certa sedução, não sei se poderia dizer na linguagem de sedução do neurótico, mas tem algum tipo de relação, e aí ela tem que ir embora, e ele fica mal, né, e a história dele, como a gente viu no começo do filme, ele teve o primeiro surto quando o pai sai, né, quando perde o pai. Então, acho que a pergunta que fica é, a gente assistindo o filme, vendo essa obra, vendo o trabalho da Nise lá, o que faz o processo de cura, não de cura como a cura médica, mas a cura da psicanálise, aquilo que, foi meu gato me interrompendo aqui, mas a cura da psicanálise, né, é a arte ou é o vínculo? Pensar a transferência, né, eu acho que isso é um ponto que eu sempre vejo como um ponto difícil de entender um pouco essa relação de transferência com o psicótico, porque ele tem o processo de alienação, ele está alienado, né, mas ao mesmo tempo ele não pega tanto afeto, né, ou, acho que essa é a questão, como que seria a gente pensar a transferência, e a arte aqui, né, o que é que de fato faz o processo de cura aqui, a arte ou a transferência, ou o vínculo, porque a Nise, ela acolhe, ela abraça, ela põe corpo, ela põe palavra, né, ela diz, ela chama pelo nome, todos eles, né, ela não se põe de autoridade, até porque eles nem iriam considerar, mas assim, ela chama pelo nome, ela põe palavras, ela fala, mas ela também põe corpo, ela abraça, ela segura, né, então, acho que essa é a questão que eu queria trazer para a gente debater, né, o que vocês acham? Joga bola, exatamente, ela entra junto, ela vai, né, e depois ela sai, ela joga a bola e se retira, né, então, queria saber com vocês o que vocês pensam sobre isso, sobre a questão até, né, da psicose na clínica. Eu posso introduzir mais uma pergunta para deixar mais complicado? A gente geralmente tem a arte como um elemento de sublimação, né? E efetivamente, né? Mas a arte lida, assim, numa certa experiência, uma certa vivência tipicamente neurótica, podemos dizer, talvez, né? Mas e ali, né? Na experiência psicótica do espaço? Não é sublimação, não se trata de sublimação. Porque, primeiro, né, para a sublimação é um outro destino para fugir do recalque. Se não há recalque, porque efetivamente não é o que há aqui, né, não é o que há na psicose, não é o recalque, mas fora oclusão ou febre, enfim. O Estatuto da Arte, então, não é sublimação. Então, qual é? É de constituição de uma linguagem, né? Então, estamos trabalhando no campo da semiótica. Não sei, né? E a coisa da transferência, se eu puder arriscar uma resposta, fala-se bastante da transferência na psicose como uma transferência, não uma transferência simbólica, né? Muitas vezes uma transferência imaginária, talvez, mas fala-se muito da questão da transferência com a pessoa do analista, não com a função.
Tanto é que evita-se que... A gente tem até uma piada, né? O paciente psicótico, ele vai ser teu paciente até morrer, ou você ou ele. Porque a transferência se dá com a pessoa do analista. Então, assim, lida muito mal com essa coisa, assim, de trocar, olha, eu vou me mudar, e assim, vou te encaminhar para outra pessoa. Lida muito mal com isso. Porque me parece, tá? Me parece que o analista nesse lugar do secretário, ele opera uma certa estabilização, né? Então, a Mariana falou da questão da cura, né? Eu acho que o que se entende aqui na clínica das psicoses, principalmente com o seminário 3, o conceito de estabilização. As psicoses, elas se estabilizam. E efetivamente, há psicoses que são muito estáveis, permanecem estáveis por longos anos. Né? Não estou me valendo aqui do conceito de psicose ordinária, que eu acho um conceito um tanto problemático, mas por outras razões. Mas existem psicoses estáveis, assim como existem as instáveis, né? Que vão apresentar fenômenos elementares, que vão apresentar o que o Lacan chama de psicose extraordinária, né? Psicose dos delírios, das alucinações, aquela coisa toda meio fantástica, assim, que tem o quadro clínico. Mas existem psicoses altamente estáveis. A pessoa assim, se você não observar, assim, se passar despercebido, ela pode passar como uma pessoa meio excêntrica. Sabe, o estranho, a pessoa, fulano é meio esquisito. Mas é gente boa, né? Meio doidinho, mas é gente boa. É esse. Né? Então, a gente não pode deixar de considerar também essa dimensão. Né? Claro, existem as grandes psicoses, né, as psicoses extraordinárias, mas que não, curiosamente, não corresponde à maioria dos casos psicóticos. Tem muita psicose que é estável, mas ainda assim, o sujeito está dentro da psicose, enfim. Né? Foi uma coisa que me ocorreu aqui. Pode falar, Ingrid. Bom, pela pergunta que o Eduardo fez sobre a sublimação, né? Eu posso estar errada, se qualquer coisa vocês me corrigem, mas eu entendo a sublimação como transformação, que é isso que você falou, né? Tá recalcado, é outra forma, a fuga, para sair daquilo ali que a gente não dá conta. E aí, no filme, né, a pergunta que você fez é essa, e no filme, né? O que é ali que eles fazem, então, com a arte? Eu acho que dentre, né, outras coisas, a gente usa a arte para sublimar, mas ela tá, né, assim, ali no filme, e eu, ao meu ver, no campo da organização, no campo de uma representação, né, porque você pensa numa arte normal, numa música, num teatro, numa dança, né, você vai representar alguma coisa ali, uma obra, né, e ali para eles, né, representando essa desordem, né, assim, essa, que é o mundo deles, é o que está ali, é o que está posto, e é isso, mas é uma organização, porque eu pensei naquela parte que a Anise vai e fala, né, ela olha e fala assim, eu estou achando que esse paciente, eu assisti já tem tempo, mas ela falou alguma coisa, eu estou achando que esse paciente ela vê uma evolução nas obras, tipo assim, primeiro você pintou isso, depois foi aquilo, depois, né, então assim, não num campo de transformar, que seria sublimação, não estou transformando nada, mas está organizando ali, né, representando algo de dentro para fora, assim, algo dele. Por isso que não cabe, por exemplo, trazer o quadro do coleguinha só porque parece, porque não está na história, não está nessa organização, né? E aí, assim, é onde me pegou, não sei se responde um pouco do que você perguntou. E pegando o seu gancho, Ingrid, eu acho que também é legal a gente retomar o que a gente estava falando lá no começo, que o Eduardo bem colocou, bem pontuou, que nem todos eram psicóticos. Né? Diferenciar o que é a perda da realidade na psicose e a perda da realidade na neurose. E eu queria até voltar para a questão do ciúme, porque, claro, a gente está pegando pela interpretação da Nise, que estava lá, que atendeu essas pessoas, e ela diz, isso foi um surto de ciúme. E eu penso, se estamos falando de ciúme, estamos falando de 3 pessoas, né? Então, a gente não está falando só da relação do psicótico sozinho, ou ele alienado a uma mãe, a gente está falando de 3.
Então, existe eu, um que eu quero me apossar, e um outro que pode pegar de mim. Então, do que isso pode estar falando? Se não, talvez, até um Édipo, né? Talvez, sim, uma neurose. Mas uma neurose que sofreu trauma, ou né? O que é? Acho que isso é legal retomar, né? O que seria a perda da realidade? E nem sempre é na psicose, né? Também tem o caso do paciente que teve alta, que também é uma triangulação. Ele sai para a marinha, a esposa, aí ele volta, e a esposa depois fica com o irmão, né? Que é uma cena também aqui nas visitas da família, estão os três, né? Acho que até tirei aqui um print para trazer. Então, os três, né? Então, acho que isso também é legal a gente pensar que no filme a gente está tratando todos como esquizofrênicos, mas não é o caso. Lá eles tratam tudo como loucura, é loucura, a mesma coisa. E não é necessariamente, né? Vou passar a palavra para quem quiser falar sobre isso, mas antes, talvez fique um pouco deslocado agora, mas quando você estava falando sobre a linguagem, isso foi uma discussão que nós tivemos no outro laboratório que a gente faz parte, né, o Tessituras, essa questão do que vem antes da linguagem, será que tem como a gente até formular hipóteses, já que a gente não tem nem registros, né, porém, antes da linguagem vieram os desenhos, né, fiquei pensando isso hoje, sobre os desenhos rupestres, né, então, o quanto as imagens estão aí, antes da linguagem, né, então, só uma coisa que eu lembrei, assim, e como você estava falando, Eduardo, já numa cadência, eu não queria te cortar, mas eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Sobre antes da linguagem falada, escrita, né? As imagens estão aí e o que ela fez de função para a gente, para contar a história para a gente, né? Para pensar também uma forma de comunicação e o que isso serve para os casos de perda de realidade, para não falar em psicose, né, mas as perdas de realidade, ou do inconsciente, né, não sei se está fazendo sentido para vocês, mas que já, né, você falou fez algum tempinho, mas fiquei pensando sobre isso, né, sobre alguns casos aqui que podem ser algum tipo de cisão, mas não necessariamente é uma psicose. E talvez por isso, até mesmo o vínculo e a transferência são diferentes ali, né? Pode falar, assim. Agora, Mari, acho que você colocou dois exemplos aí de uma terceira pessoa, mas não dá para considerar um terceiro. A gente vai ter que ver, por exemplo, essa história né, do ciúme, não necessariamente é um terceiro, como a gente pensa num terceiro na neurose. Acho que seria importante investigar o que é esse, né, esse outro que está aí, que provoca esse tipo de afeto, né, porque são condições diferentes. Enfim, os psicóticos estão como até o Eduardo colocou, né, estabilizados, não tem uma psicose desencadeada, estão vivendo aí com pessoas, né, então, mais de uma. Mas o que seria esse elemento terceiro, que aí é uma investigação um pouco mais particular, que talvez o filme não tenha trazido elementos para que a gente possa pensar o que é isso, né? Acho que... E aí, quando você está falando, né, de linguagem, desenho também é linguagem, e pensei até o choro do bebê, né? O bebê começa berrando. O choro dele começa a ser linguagem à medida que vai tendo sentido, porque um outro deu sentido para o choro. Então, a gente tem que considerar esse outro nesse outro lugar, né, pensando como as coisas vão se estruturando. Por isso que a gente tem, muitas vezes, essa tendência a pensar nos psicóticos, né, enfim, tentando fazer uma leitura para ver se a gente reproduz o que, sei lá, a gente reproduz com o bebezinho, entendendo que aquele choro é fome. E é muito interessante, porque a gente vai vendo o bebê mesmo pequenininho, chega uma hora ele modula o choro para cada coisa, porque aquele outro já entendeu previamente, apostando que aquele choro era de alguma coisa. Então, é muito, muito impressionante essa construção da linguagem, né? Então, desenho já é linguagem, não importa se é palavra ou não, porque já está dizendo alguma coisa, né? Então,
quando você pensa, né, muito se propõe de estudos das pinturas rupestres, por exemplo, o que aquilo significaria? Mas será que significaria, precisaria significar? É a captura mesmo da aura do animal para eu poder caçar? São todas atribuições que a gente faz hoje, olhando para trás sem saber como era atrás. Né? É o a posteriori, né? É a gente hoje atribuindo sentido, né? Por isso, só que não tem ninguém de lá para falar. Na clínica, a gente fala, tá, me diz aí o que significou aquele rabisco na parede, porque eu não tenho como saber, eu posso criar hipóteses para lançar alguma coisa errada aqui para você me corrigir, dizer que não era isso, não, né? Porque as nossas apostas na clínica são justamente nesse sentido, né? Que eles digam não é isso aí, não. Então, mas acho que, né, para a gente pensar, né, o que são essas figuras diante dos sujeitos e como essas coisas vão se construindo, o que é um terceiro como terceiro, ou não, é só uma outra pessoa que está lá. Eu acho que no filme a gente não tem elemento mesmo para poder dizer né? O Paul Ricoeur, ele diz uma coisa muito interessante naquele livro dele sobre a interpretação, né? Quando começa a atividade simbólica, não é quando a gente pergunta o que significa isso, mas é quando a gente intui que isso significa alguma coisa. Entende? Então, pode não significar nada, ou seja, pode não querer dizer de nada. A gente pergunta o que isso quer dizer, mas antes de fazer essa pergunta, nós intuímos que aquilo quer dizer alguma coisa. Que aquelas pinturas querem dizer alguma coisa, que elas contam uma história, que elas estão organizadas de algum jeito. Mas isso é o que nós intuímos. Né? E isso é atividade simbólica por excelência. É você olhar para o mundo e você se perguntar sobre que tipo de organização é isso aqui. Né? Isso é atividade simbólica por excelência. Ou seja, a gente não consegue aprender as coisas fora de sentido. Quanto é difícil a gente não atribuir sentido a alguma coisa. A gente opera, por isso que eu insisto, né? O mundo da linguagem é um mundo humano por excelência e o sentido é uma coisa que a gente produz. A gente é o bicho que produz sentido. As galinhas botam ovos, os humanos produzem sentido. A razão é a mesma. Porque o sentido a produção de sentido é como nós conseguimos aprender ao mundo ao nosso redor. A coisa, o Freud falou da síntese, né? A síntese psíquica. A forma que a gente tem de aprender ao mundo ao nosso redor. E aí eu convido vocês por exemplo, verem, tem uma palestra, acho que do Carl Sagan, ou de algum outro físico assim, que ele explica o que é a luz que a gente enxerga, as cores que a gente enxerga a partir do ponto de vista do fenômeno físico. As cores não existem. Elas são simplesmente uma interpretação do espectro de onda eletromagnético que o seu cérebro constrói para tornar aquela experiência com a luz minimamente inteligível. Você fala, não, como assim não existe? Eu estou vendo vermelho aqui na minha frente, tem um negócio vermelho aqui na minha frente. Pois é. Isso, na verdade, é como o teu aparato perceptual organiza uma informação luminosa que os teus olhos recebem. Então, tipo, né, quando a gente se pergunta, por exemplo, né, como é que um cachorro enxerga o mundo, né? Porque ele enxerga a faixa de cores que a gente não enxerga e tudo mais, né, ultravioleta, infravermelho, papapá. É outro mundo? Né? Então, como funciona isso, né? Então, nós estamos limitados nesse sentido, por isso que o real é sempre inapreensível, porque nós estamos limitados em última instância pelo nosso aparato perceptual. A realidade não tem como a gente descortinar a realidade e ver fora do véu, né? Fora do véu da realidade, tem por baixo do véu da realidade. O que tem é isso que se mostra a nós nesse sentido, porque é o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue perceber. Né? E nesse sentido também intuir, né? Então a gente intui que aqueles desenhos eles podem significar alguma coisa. De fato, a gente nunca vai saber. E aí eu... Não, pode falar.
Mas não pode falar isso. Não, é que aí ele foi falando e eu fui pensando, né, o quanto que a gente, né, se tudo que a gente percebe é o que está posto, vamos dizer assim, já pegando o que a Simone falou e juntando com o que o Eduardo falou, é muito pouco humano mesmo, né? Eu sei que a Anise estava ali falando da técnica, né? Ela tinha uma técnica, ela tinha um método, mas é muito desumano a gente querer colocar o outro nessa visão, né? Emprestar o meu olho para o outro e falar, você tem que ser assim, senão você é doido, né? Assim, que loucura, né? Que podre, desculpa a palavra. Isso é loucura. E isso, se tem uma coisa que é loucura, é isso aí. E respondendo só a uma colocação da Simone, eu acho que sim, não tem, a gente já está assistindo a interpretação da interpretação da interpretação, né? Teve a Nise lá, aí ela escreve um livro, do livro vira um filme, e a gente tá aqui, né? Então, quantas coisas não passaram Antes um roteiro que um diretor interpretou, que um editor montou, que um produtor validou ou não, ou deu pitaco. Aí tem os atores, né, que traz coisas pessoais também na hora de atuar. Exatamente. Então, o que a gente faz aqui são hipóteses, né? É realmente a gente pensar, e se for isso, e se for aquilo, mas quem esteve lá, e ainda que a Nise, estando lá, ainda assim, pode não saber tudo, não ter visto tudo, não ter, né, ter interpretado a partir dela, né? Então, eu escolhi essa imagem como a última dos slides, né, que eu fui selecionando algumas imagens que eu achei fortes, importantes e tal. E essa, para mim, era uma que eu achei interessante, porque ela teve uma discussão com um dos médicos, né? E o médico fecha a porta e fala: mantenha essa porta fechada. Né? Quando ele vai questionar ela dos cães, e fala: tem que tirar os cães daqui, ela diz assim: não, os cães estão ajudando, eles estão criando afeto, eles estão isso, né? E aí ele questiona, enfim, todo o trabalho que ela está fazendo, e fecha a porta e diz, mantém fechado. E lá, não, eu vou manter aberto. E vira as costas e sai andando, né? Ela também, ela não se amedronta, né? Em nenhum momento, ela bate de frente, sim. E no final do filme mostra um take dela bem velhinha, né? Tem uma entrevista dela bem velhinha, e dá para ver que ela é uma personalidade mesmo, né? E realmente para bater de frente com tantos homens, com a medicina da época, tinha que talvez ser realmente, pode falar, Ingrid. Só para não deixar passar, né? Que é interessante também né, isso que você está falando, porque aí você falou assim, até a Anise estava lá e talvez ela não capturou tudo, não viu tudo, né? Só para não passar dessa questão aí da porta. Porque aí a gente é tão miserável ao ponto, né, de ver o outro e falar, então, não, você é doido e tudo, né? Que a gente falou que isso é loucura, mas ao mesmo tempo a gente depende do outro. Desde o bebê, desde tudo, quem somos nós sem o outro, né? E aí vem a Nise, porque assim, tá, talvez ela não capturou tudo, talvez ela. Mas e aí, se não fosse essa contribuição dela? Né? Como é que estariam os manicomes? Como é que seria isso, né? Então, é interessantíssimo essa ambiguidade, né? Assim, a gente vai do 8 a 80. Então, assim, eu sou um nada horroroso, fica julgando os outros, falando que os outros é doido. Mas eu preciso ser constituído o tempo todo por esse outro, né? A história é feita por esse outro. Se tem alguma coisa que transformou, foi uma outra, né? Que bom que mulher, né? Nessa época, que é o que você está falando, nesse machismo, nessa confusão. Mas que legal, então, é isso, né? É esse vai e volta da vida, assim, né? A gente não tem jeito. Bom, o Eduardo já vai se despedindo da gente, mas eu vou fazer um fechamento, Eduardo, só com uma frase, inclusive trazendo uma palavra que você trouxe logo no começo, né? Talvez o gesto mais radical de Nise tenha sido esta, tratar a loucura não como silêncio, mas como uma linguagem, né? Acho que abarca um pouco tudo que a gente disse, e agradeço a todos que estiveram aqui, o Eduardo, a Simone contribuiu com a gente, e todo mundo que veio participar, e os que estão de ouvinte também, quem vai assistir a gravação. Muito obrigada, porque isso movimenta, né, a psicanálise. Obrigada, gente, muito bom. Movimenta os laços também, né? Então, boa noite para todo mundo, gente, muito obrigada. Noite. Obrigado, gente, boa noite. Boa noite, obrigada.